Bem, crianças, criances e crianços, vamos conversar um pouquinho sobre a eclâmpsia e a síndrome HELP. Essa aula é uma aula que vai ser curtinha, que vai ser bem tranquila e também que vai embora muito cedo. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão ter algumas atividades que vão conversar sobre as guidelines mais atuais, que foram lançadas agora em junho de 2020. Ah, professor, então essas aí vão durar por muito tempo. Não. Lamento dizer. A gente já teve guideline de 2016, 2018, 2019, 2020. Elas mudam muito pouco, mas mudam. Tá? Então a gente espera que na realidade saia alguma coisa nova dentro de mais um ano, 2 anos, porque isso está mudando muito. A gente vai conversar um pouco sobre essas alterações. Mas, de uma forma geral, a gente vai conversar sobre esses últimos dados que nós tivemos sobre pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, feitos pelo American College of Obstetrics and Gynecology. Dá trabalho falar com esse sotaque horroroso, tá? Mas eu faço de propósito para que vocês fiquem à vontade em falar inglês mal que nem eu. Então, a gente vai conversar um pouco sobre esse último guideline que foi lançado agora em junho, tá? E que, como vocês podem ver, ele substitui o que foi lançado em setembro de 2018. Seis meses depois já sai outro. Eu vou disponibilizar esse guideline para vocês, graças à nossa amiga que está aqui do lado, dando tchauzinho para vocês. Se vocês não a conhecem, melhor conhecer. Então vamos lembrar, primeiro de tudo, é conhecer a fisiopatologia da eclâmpsia e da pré-eclâmpsia. Eu não vou voltar nisso. Existe um vídeo que só fala sobre isso. Essa matéria a gente já deu anteriormente, então eu não vou ficar repetindo isso, mas é muito importante que se compreenda a fisiopatologia da pré-eclâmpsia para que a gente possa chegar lá em termos de entender como a gente vai tratar e o que a gente vai evitar. Em suma, entender como se dá esse mecanismo de injúria à célula endotelial e como isso piora a circulação materna. O diagnóstico, então, fica algo que também é novidade para a gente. Uma pressão sistólica de 140 ou 90 com pelo menos 4 horas de diferença de uma outra medida. Isso é o normal. Agora também, o que a gente tem de novo? Duas pressões acima de 160 por 110, com um intervalo de minutos, geralmente 20, 30 minutos, você também pode falar em hipertensão, né, doença hipertensiva específica da gravidez ou pré-eclâmpsia. E, além disso, você tem que ter também a proteinúria, definida como 300 mg por 24 horas, uma relação proteína-creatinina de pelo menos 0,3, ou, na ausência desses dois, e única e exclusivamente na ausência desses dois, uma fita de reagente de 2 cruzes ou mais. Se você não tem proteinúria, o aparecimento, plaquetopenia, de insuficiência renal ou de insuficiência hepática ou de edema pulmonar ou de uma dor de cabeça que não responde a medicação nenhuma, você também está autorizado a pensar em pré-eclâmpsia. E a pré-eclâmpsia grave, que é o que a gente quer conversar hoje? Então, são aquelas que têm a pressão acima de 160 por 110, a plaquetopenia, a lesão hepática que não tenha outra causa, porque às vezes a paciente pode ter alguma outra coisa, tá? Com dor em quadrante superior esquerdo, né, ou dor epigástrica, a insuficiência renal, edema pulmonar ou a tal da dor de cabeça não responsiva com ou sem alteração visual.
Vocês veem que a gente mais ou menos repete os critérios de diagnóstico, né? Então, alguns dos critérios de diagnóstico já são os da severidade. Por quê? Para justamente trazer esse diagnóstico nos casos graves de uma forma mais rápida. Síndrome HELP, então, eu prefiro a classificação do Tennessee, que só tem uma forma, que é justamente de dizer que você tem a plaquetopenia, o aumento de enzima hepática e a hemólise. Pronto, acabou. Né? A classificação do Mississippi, ela traz HELP classe 1, classe 2 e classe 3. Eu ainda sou de um tempo que HELP era HELP, ponto. Tá? Existem as duas, a gente pode usar. Tem gente que diz que só na classe 2 para 3 é que se deve interromper, se deve fazer alguma atividade, tomar alguma medida para adiantar o parto. Outras pessoas ficam ainda meio na dúvida. O que muda, basicamente, né, de um para o outro? É como quando você vai tomar algum tipo de atitude. Então, eu não sei se vale a pena fazer toda essa classificação dentro de HELP. Diagnóstico diferencial, então, a plaquetopenia própria da gravidez, que pode acontecer, a esteatose hepática da gravidez, algumas infecções virais, hepatites virais, várias alterações que podem acontecer, né? Infecção do trato urinário, gastrite, úlcera, pancreatite. É muito raro a gente conseguir fazer uma diagnóstico. No Brasil, lembrar sempre, existe um outro diagnóstico diferencial que precisa ser lembrado, que é dengue. Pensar na hipótese de ser dengue quando você tiver isso. Por quê? Dengue dá plaquetopenia e dá lesão hepática. Então, às vezes as pessoas ficam, é HELP, mas pode ser dengue, às vezes, se não for bem, uma boa história não for colhida. E como é que isso complica? Tá? Complica com edema pulmonar, complica com lesão renal, hepática e com lesão do sistema nervoso central. Então, a eclâmpsia, o descolamento prematuro de placenta, CID, uma série de diferentes complicações que podem acontecer na síndrome HELP. A mais grave de todas, se é que a gente pode escolher uma, e ainda bem rara, é a lesão por ruptura de hematoma subcapsular hepático. Tá? Mas você ainda pode ter lesões cerebrais, edema cerebral, lesões na própria cirurgia. Então, é um caso, né, quando você tem uma síndrome HELP, você deve sempre lembrar que isso é um caso muito grave, com uma alta taxa de morbidade e mortalidade materna e fetal. Como é que se trata isso? Trata-se da forma mais razoável possível. A gente leva a gravidez até o máximo que puder, faz um bom monitoramento da vitalidade fetal e, com isso, nós tentamos evitar complicações mais graves. Se houver necessidade, ou seja, se o agravamento do quadro materno for muito grande, nós precisamos interromper a gravidez e fazer o que a gente chama de parto terapêutico. Geralmente por via de cesariana, mas também pode-se lançar mão da indução do parto nesses casos, que é uma boa solução, principalmente se a paciente tiver uma plaquetopenia muito acentuada, porque aí a cirurgia está contraindicada. Pacientes com coagulação intravascular disseminada devem ser tratadas especificamente e ter correção com plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas, na medida do que for necessário. Já a eclâmpsia é a forma convulsiva da pré-eclâmpsia. Por isso a gente usa, vocês vão ver eu me corrigindo o tempo todo na hora que eu falo doença hipertensiva específica da gravidez, que foi uma coisa que a gente usou há muito tempo. Hoje em dia se usa o termo pré-eclâmpsia, que é justamente para vincular com a eclâmpsia, de que a pré-eclâmpsia pode evoluir para a eclâmpsia. Por quê? O que realmente mata é a eclâmpsia.
Então, a eclâmpsia a pré-eclâmpsia acrescida de crises convulsivas e síndrome neurológica, principalmente a síndrome de irritação neurológica, geralmente por alteração visual, dor de cabeça e edema cerebral. O que a gente precisa pensar aqui é como evitar isso. Se existem sinais de que está acontecendo uma eclâmpsia, eu preciso estar de olho. Quais são esses sinais? O que a gente chama de síndrome de eclâmpsia iminente. São as alterações visuais, o paciente começa a ver escotomas cintilantes, ela diz para você que está tendo uma alteração, ela está vendo uns vagalumes, visão turva, amaurose, cefaleia, dor epigástrica, dor no quadrante superior direito, pela distensão do fígado. Isso tudo me mostra a possibilidade, essa paciente está te dizendo claramente que vai fazer uma crise convulsiva em breve. Por isso ela é chamada de síndrome da eclâmpsia iminente. A profilaxia da eclâmpsia, então, ela é feita basicamente com uma droga, que se chama sulfato de magnésio. Essa droga deve ser feita, também reporto a aula anterior, em torno de 4 a 6 gramas de dose de ataque, que ela dura em torno de 20 a 30 minutos, e depois uma dose de manutenção de 1 a 2 gramas hora. A cada 4 horas, essa paciente tem que ser reavaliada, e isso inclui o reflexo patelar, a frequência respiratória e a diurese da paciente. Você tem que ter reflexo presente, você tem que ter uma frequência respiratória acima de 18 e você tem que ter uma diurese acima de 25 ml por hora. Porque esses são os pontos importantes para a gente poder entender que essa paciente está passando do limite em termos de concentração terapêutica. E isso é muito próximo do que é dose terapêutica e dose tóxica. Então, acima de 3,5 milimol ou 7 miliequivalentes por litro, você já tem perda do reflexo patelar. Com 10, você já pode ter paralisia respiratória. E com 25, que já é uma dose muito alta, mas mesmo assim ainda pode acontecer, você tem parada cardíaca. Então, você tem que estar pensando de 3 miliequivalente é muita coisa para acontecer, mas acontece. Você pode ter uma paralisia, uma depressão respiratória com essa medicação. Por isso você tem que ver. Ah, professor, mas e a diurese? A diurese entra aí única e exclusivamente porque a eliminação do sulfato de magnésio ela é renal. Se você tem uma diurese muito baixa, que normalmente pode acontecer em casos de pré-eclâmpsia, você tem uma eliminação baixa e uma tendência de acúmulo do sulfato de magnésio no corpo. Bem, gente, basicamente era isso que a gente tinha para conversar. Leiam o material que está no portal e a gente vai poder discutir alguns casos no dia da aula, ok? Até lá!